Olá! O que é contracultura? Contracultura. Contracultura são os elementos que dificultam na disseminação de uma cultura organizacional. Exemplo, a organização X, que possui uma cultura definida e passa a realizar um processo de disseminação. Nós já vimos em outros vídeos que cultura é um chuveiro, vem de cima para baixo. Nesse processo de disseminação, é muito comum elementos que dificultem essa disseminação da cultura entre toda a organização. Essas dificuldades, esses elementos ou esses colaboradores que dificultam esse processo de disseminação, nós chamamos de contracultura. São elementos que vão contra a cultura proposta pela empresa. Quando eu falo de uma contracultura, ela pode estar presente nos 3 níveis de uma escala hierárquica dentro da organização. Eu posso ter, por exemplo, uma contracultura lá no meu nível estratégico. Um exemplo prático disso é quando a organização tem 2 ou mais proprietários e eu posso encontrar uma contracultura em meio aos sócios. Exemplo claro disso, imaginemos aí uma empresa onde tenham 3 proprietários, 3 sócios. 2 deles visam implantar uma cultura X dentro da organização. Porém, um deles é contra isso. Ele não aceita, ele não acha isso útil, ele não acha aquele ponto ou aquele outro aspecto importante de ser cultivado dentro daquela empresa, e ele acaba aí contrariando e muitas vezes levando outras pessoas com ele. Aqui eu trago um exemplo claro de uma contracultura no nível estratégico. Eu posso ter, e na grande maioria das vezes eu tenho, uma contracultura no meu nível operacional, que são colaboradores que acabam não aceitando aquela cultura e muitas vezes influenciando as pessoas que estão próximos dele. Vamos usar mais um exemplo prático. Suponhamos que a organização X queira disseminar uma cultura de segurança. E que a segurança seja uma cultura muito sólida, uma cultura disseminada. Isso partiu lá em cima e foi passado lá para a base operacional. E eu tenho lá dentro do meu quadro aquela pessoa que ela se recusa a utilizar equipamentos de proteção individual. E ela fala que não vai usar, ou porque ela já está nessa empresa há anos e nunca usou, e nunca se machucou, e nunca precisou, ou porque ela não gosta, ou porque aquilo é ruim, né? O motivo aqui pouco importa. O que pesa realmente é que a empresa busca estruturar uma cultura de segurança e eu tenho ali um elemento contrário. Certo? As contraculturas deverão ser combatidas. Combatidas no sentido de eliminar. Quando eu falo eliminar, não é necessariamente eliminar o colaborador que manifesta uma contracultura. Porém, pode chegar a esse ponto também. Mas sim, eliminar as práticas de contracultura. Quando eu falo de uma contracultura em um nível operacional, eu vou ter aí as ferramentas de gestão, diálogo, feedback, ou até mesmo algumas medidas administrativas, como advertências verbais, escritas e até mesmo suspensões disciplinares, caso chegue nesse ponto. Mas esses pontos nós veremos aí em próximos vídeos para não prolongar este. Utilizadas todas as ferramentas possíveis para tentar resgatar e trazer este colaborador do meu nível operacional para a cultura estabelecida e proposta, uma vez que isso não conseguiu atingir o resultado necessário, realmente e infelizmente, precisa-se aí então realizar a sua substituição, já que esta empresa preza realmente aquilo se torne uma cultura.
ou ela toma esta posição, ou infelizmente a cultura não será disseminada. E por último, aquela que eu sempre considero como a mais preocupante, a que mais pode trazer impactos na organização, eu falo do meu nível tático, quando eu tenho ali, por exemplo, líderes, né? Quando eu tenho ali encarregados, quando eu tenho ali supervisores, entre outros, que vão contra essa cultura proposta. Contra a cultura no nível tático é o pior de todos. Pior do que no nível operacional e pior do que no nível estratégico. Por quê? Quando eu falo de uma contracultura, eu falo de uma empresa que já tem uma cultura definida. Ou seja, essa cultura já está definida, ela está sendo disseminada. O nível tático, ele é o mais influente no processo de disseminação, porque ela brota no nível estratégico, vem lá em cima e passa para o tático. E o tático vai disseminar no operacional. Cada líder, cada encarregado, cada supervisor, entre outros cargos, vai disseminar na sua equipe. Quando eu falo de uma contracultura no nível tático, eu falo de alguém que tem um poder muito forte de influência e que vai influenciar a sua equipe de uma forma contrária com qual a organização gostaria que eles fossem influenciados. Vamos usar o mesmo exemplo. A empresa busca implantar uma cultura de segurança. E eu tenho lá no meu nível tático um líder que ele é uma contracultura. Ele se recusa a utilizar os equipamentos de proteção individual. Consequentemente, se o líder se recusa a usar e não parte do princípio do exemplo prático, a sua equipe, obviamente, a grande maioria, vai seguir na mesma linha que ele. Ou seja, vão se recusar por um espírito de influência. Ou aquele líder que diz assim, usem porque é uma ordem lá de cima, mas eu sou contra isso. Ali ele está claramente colocando uma contracultura, ou seja, eu não concordo com isso, mas já que veio uma ordem lá de cima, todo mundo vai usar. A disseminação tem que partir de dentro. E quando eu falo de uma contracultura no nível tático, isso é preocupante. Porque se eu tenho uma equipe que não cumpre aquelas regras, que não vive aquela cultura, influenciada por um líder que puxa essa contracultura, muitas vezes eu não tenho ali uma autonomia ou uma autoridade para poder cobrar dessa equipe. Porque o seu próprio líder, aquele que estaria responsável em puxá-los, em disseminar essa cultura, ele não se dá pela prática do exemplo. Nesse caso, mais uma vez, nós devemos utilizar as ferramentas para tentar trazer esse líder. Acontece que, infelizmente, na grande maioria das vezes, há uma dificuldade maior em você tentar trazer um líder para uma cultura quando ele é contrário a ela. Uma vez que você tenta utilizar das suas ferramentas para tentar atraí-lo a essa cultura proposta pela empresa, e isso não surte efeito, mais uma vez, cabe aí então a substituição desse líder por um outro líder que tenha aí esta cultura proposta pela organização. Então, resumindo, contracultura são os elementos presentes dentro do quadro que vão contra a cultura proposta pela organização. Lembrou aí de alguma contracultura na sua empresa? Dúvidas? Coloque aqui nos nossos comentários. Forte abraço!